O ano de 2021 foi marcado por dificuldades econômicas e preocupações com a pandemia. Além disso, os brasileiros também passaram a temer pela crise hídrica e energética. Mas como será o nosso 2022? Teremos uma nova crise? O bolso vai pesar diante de novas tarifas? É sobre esse e outros assuntos que a gente vai conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente do Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica de Mato Grosso, Thiago Viana. Thiago, seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia para falar desse assunto tão importante, né? Obrigado. Prazer estar aqui, Camila. Eu quero começar com aquele pacote, de reduções fiscais anunciados pelo governo, em que a energia elétrica teve um grande destaque. Vai haver redução aí de cerca de 10%, no valor do ICMS sobre a energia elétrica. Isso, além de ser positivo para o consumidor, é também para toda a cadeia produtiva, tendo em vista que quanto menos impostos, maior são os investimentos? Sim, a redução é muito significativa. Ela saiu de uma alíquota de 27% para 17%, ou seja, uma redução de 40% na alíquota total. 40% na alíquota total, 40%. Né? A redução total do programa de impostos, da redução de impostos do governo, foi 1,2 bilhões. Desse 1,2, mais de 600 bilhões é referente a essa redução da energia elétrica. Então, significa que o governo vai deixar de arrecadar 600 milhões por ano. E esses 600 milhões, o que ele vira? Ele vira caixa para todo mundo. Sim. Então, a residência vai ter uma sobra de caixa, que ela vai poder transformar em consumo. E a parte de comércio e indústria normalmente pega essa sobra de caixa e transforma em investimento. Então, geração de emprego, geração de renda. Faz a roda da economia girar. Certo. E falando agora em relação ao ano que vem, a gente sabe que foi estabelecido o marco, uma série de regras sobre a energia solar no Brasil. Agora, pelo Congresso Nacional, está pendente apenas da sanção presidencial ou não, e essas regras já eram esperadas. São conhecidas como aquela taxação do sol, Thiago, que é visto de um ponto meio negativo, mas que aconteceu. O ano que vem ainda, essas regras não estarão implementadas, Sim. Só depois, a partir de 2023. Eu queria que você explicasse para a gente o que mudou e por que foi necessário estabelecer essas regras na geração, na distribuição de energia solar. A geração distribuída, ela começa em 2012 com a 482, Sim. que estabeleceu o sistema de compensação de energia elétrica. De lá para cá, teve várias atualizações nessa regulação através da ANEEL e agora a gente tem o marco legal, que é uma lei que vem regularizar Sim. o setor, trazer segurança jurídica também para todo mundo. Antes era só uma resolução normativa, que qualquer coisa poderia ser alterada, Isso, então é o PL 5829, que tramitou na Câmara, tramitou no Congresso, e agora já foi para a sanção presidencial para ser sancionado aí nos próximos dias pelo nosso presidente. A partir daí, começa um período de transição. Tem 12 meses para quem já está com seus projetos em andamento continuar com seus pareceres de acesso e garantir a regra atual até 2045. Após 12 meses depois da sanção, que realmente começa a regra de transição, onde vai ser cobrado um pedaço do fio B, que é o fio da distribuição, que é sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a TUG. Certo. E você acredita que com esse marco sobre a distribuição de energia, vai haver maior procura? As pessoas vão instalar as placas solares, enfim, gerar energia solar, porque tem esse prazo de 12 meses do ano que vem. A partir de então vai ser cobrado. Você acha que vai ter uma verdadeira corrida para a pessoa ficar nessa regra da isenção até? Vai, eu acho que agora, vai aumentar? Dentro desse período de 12 meses, vai ser a corrida do ouro, Todo mundo buscando ter esse benefício até 2045. Então, uma perspectiva para 2022 de um mercado muito acelerado para solar, Sim. E todo mundo tentando resolver o seu problema de energia. Energia é um insumo caro para todo mundo, Sim. Então as pessoas veem na solar uma solução de planejamento de médio a longo prazo. Você está resolvendo esse seu problema, reduzindo o seu custo, gerando competitividade para todo mundo. Mesmo assim, apesar do Brasil ter um potencial enorme em relação à energia solar, eu levantei alguns dados de que apenas 0,5% dos imóveis brasileiros fazem uso dessa energia, Sim. Por que ela ainda tem essa baixa procura, tendo em vista que, apesar do mercado crescer tanto, 167% também são dados aqui da Absolar, apenas 0,5% dos imóveis das famílias brasileiras tem isso. Você acredita que falta informação ou ainda as pessoas têm um certo conservadorismo quando optar, em vez de optar por novas energias? A energia solar ela é muito nova, Sim. Nós temos aí 9 anos de solar, de 2012 até 2021, nós temos 9 anos de solar. Então, hoje, a energia solar significa 1% de toda a energia gerada
no sistema elétrico brasileiro. Então, apesar Parece pouco, né? É muito pouco, né? Então, para a gente ter uma penetração de 30% em 2050, que é a estimativa? Que a estimativa seria a estimativa de penetração, por exemplo, do Acordo de Paris, para 2050 chegar a 30% de solar na matriz elétrica brasileira, a gente tem que multiplicar por 30 o que já foi feito até hoje, em 9 anos. Então, assim, é um mercado muito promissor, é um mercado que resolve a questão de insumo de energia elétrica para qualquer tipo de consumidor, seja do menor até o maior. Então, democraticamente, em termos de geração de energia, a mais fácil de todo mundo optar por ela. E você acredita que com o aumento da opção pela energia solar nos lares brasileiros, crises como a que a gente viveu esse ano, a hídrica, né, que levaram ao aumento, as bandeiras tarifárias, aumentou demais a conta, né, no final para o cidadão, poderiam ser evitados? Claro, quando você tem um sistema elétrico balanceado com entrada de energia de várias fontes, por exemplo, a energia solar ela só entrega energia de dia. Então você precisa de uma outra fonte, por exemplo, a hídrica, que é 60% hoje do nosso mercado de energia, que vai atender durante as 24 horas. A eólica, por outro lado, ela entra e funciona melhor à noite, né? E as térmicas, você tem uma energia de reserva para quando você tiver, por exemplo, nós estamos passando hoje pela pior crise hídrica dos últimos 100 anos. Sim. Então, um sistema elétrico que tem só 60% de fonte hídrica, quando você tem falta de água, você vai ter problema de fornecimento de energia. Para isso que existem as térmicas, para entrar entregando energia para que a gente não tenha... Mas são mais caras, né? São muito mais caras. A energia advinda delas, né? Isso. Enquanto uma hídrica hoje está na faixa aí de R$250 o megawatt-hora, na térmica a gente paga 2.200 megawatt-hora. Quase 10 a 11 vezes mais caro. Para que o sistema não entre em colapso. Você tem que ter a térmica para, no caso da falta d'água, você conseguir injetar energia e manter o sistema abastecido. Mas o Brasil tem uma oportunidade com o advento da solar, que é uma tecnologia nova para o mundo e para o Brasil mais ainda, né? Nós temos 10 anos de solar no Brasil forte. A gente tem a oportunidade de ter um sistema onde a gente vai poder desenvolver a bateria mais barata do mundo. Que a bateria mais barata do mundo é a água no reservatório. Se você tem um sistema elétrico inteligente, que durante o dia você gera energia, por exemplo, de solar, né, e consegue economizar água nos reservatórios, você pode soltar essa água à noite e trazer um equilíbrio para o sistema. E aí a gente vai conseguir ter uma energia mais barata. Muito mais barato você ter solar de dia e água de noite, e você conseguir mesclar esses recursos, do que você ter que ficar queimando diesel quando falta água. Exatamente. Para encerrar, Thiago, gostaria de pedir sua opinião. Qual o seu ponto de vista em relação à proibição, que agora já é lei, uma lei municipal aqui da Câmara dos Vereadores, da proibição de construção de PCHs no Rio Cuiabá? Você acredita que isso é necessário ou a gente vai deixar aí de ter, né, uma matriz, uma produção de energia? Isso vai prejudicar de alguma forma o abastecimento? Essas questões de proibição de novas PCHs para um determinado rio, né, ou uma determinada região, isso tem que ser analisado muito pontualmente, né? As questões ambientais... Levantou-se o impacto ambiental, principalmente. Isso, as questões ambientais elas têm que ser realmente avaliadas, né? A priori, a gente é contra qualquer tipo de proibição para a geração de energia, porque a geração de energia gera desenvolvimento e gera progresso para todo mundo que está em volta. Então, você tem regiões aí pobres no Mato Grosso que depois de uma instalação, uma geradora trouxe novos investimentos, trouxe renda, trouxe movimento para aquela economia. Então, do ponto de vista macro, a gente é a favor de todas as fontes. E a questão ambiental tem que ser analisada pontualmente, né? Perfeito. Ainda há uma discussão em relação a isso, porque a competência para discutir sobre a energia, né, a colocação de PCHs ou não ali, seria da União em relação a rios e tudo mais. Mas, a princípio, a Câmara já aprovou aqui em Cuiabá esse projeto de lei que proíbe, só para atualizar aí o pessoal de casa. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui, as informações prestadas e uma boa tarde. Obrigado.